trazendo para você um bônus. Vou trazer esse bônus para você. Olha só, o fruto do arrependimento, ele envolve restituição quando possível. O fruto do arrependimento envolve restituição quando possível. Sem a manifestação desses frutos, não há arrependimento bíblico genuíno. Observe, a passagem que fala sobre o Zaqueu publicano, lá em Lucas capítulo 19, a partir do 1 até o 11, vai dizer que aquele homem era um publicano. Ele trabalhava na alfândega, cobrando impostos das pessoas, e ele era trapaceiro, ele cobrava além do necessário, ele extorquia as pessoas, ele era um homem bem-sucedido por causa das suas trapaças. Contudo, Jesus ia passando por ali, porque Jesus estava subindo para Jerusalém. E quando Jesus vai passar pela cidade, ele sabe que Jesus vai passar por ali. Ele, sendo de pequena estatura, quem sabe poderia ser um homem um pouco, com a estatura abaixo da estatura normal de um judeu, que é 1,60 m e pouco, 1,70 m e pouquinho. Essa é uma altura normal dos judeus. Claro que tem mais alto, também tem mais baixo, mas é a altura normal. Talvez ele poderia ser um pouco ameno, como também poderia ter aquela questão do ananismo, né? Talvez ele era um pouco anão. Mas ele vai subir uma árvore das sicomoreias, né? Também da árvore do sicômoro ou figueira brava, que era plantada nas margens da estrada para produzir sombra para quem estava passando por ali. E também os seus galhos eram muito usados na construção também. Então ele vai subir nessa árvore e vai ficar escondido ali entre as folhagens para ver Jesus passar. Mas Jesus, em meio a toda aquela multidão e todo aquele barulho, Jesus vai parar e vai dizer: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar na sua casa. Observe que Zaqueu desce, a Bíblia diz, abraçou Jesus, recebeu Jesus gostoso, alegre, feliz. Observe, um pecador ao extremo, abraçando Jesus e Jesus reconhecendo esse abraço e dando a oportunidade de salvação para esse pecador. Como eu e você também. Éramos pecadores e ainda somos, mas o Senhor nos acolheu com muito amor. Ele nos chamou pelo nome. Observe que Zaqueu, após abraçar Jesus, ele vai indo com Jesus a caminho da sua casa. E não precisou Jesus argumentar muita coisa. O próprio Zaqueu, comovido pelo Espírito Santo, começou a confessar os seus pecados. E quando ele confessa os pecados, ele vai dizer assim, e se eu defraudei a alguém, eu vou devolver quadruplicado aquelas pessoas que eu fiz mal, que eu trapaceei, que eu enganei. E após ele fazer isso, ele também propõe dividir com as pessoas necessitadas um pouco do que ele tinha. Então, observe, isso é uma forma muito maravilhosa de se aplicar o fruto do arrependimento. A mudança que ele teve, a confissão do pecado que ele fez e a restituição, porque para ele, lá naquele momento, era possível ele restituir as pessoas que ele tinha defraudado. E também, outra coisa, naquele momento, repartir um pouco da sua riqueza com os pobres e necessitados. É claro que hoje a igreja tem os pastores para canalizar a melhor forma de abençoar aquele que está passando por necessidade. Nós não podemos sair por aí distribuindo para as pessoas aquilo que Deus nos deu de qualquer maneira. Porque hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas que estão com más intenções no meio do evangelho. Mas através do nosso pastor, do nosso líder espiritual, nós podemos então abençoar as pessoas, entregando ao pastor que Deus constituiu para poder ver as necessidades e canalizar e abençoar aquela pessoa. Então que Deus te abençoe. Sigamos nesta intenção do batismo em águas. E por hoje ficamos com esses vídeos. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor Jesus. Forte abraço do nosso presidente, pastor Nilson Krug.